Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu os deste a mim, e guardaram a tua. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu os deste a mim, e guardaram a tua. Quem está falando isso aqui? Jesus. Ele está falando com quem? Diga: com o Pai. Sobre quem? Sobre quem? Discípulos. De novo. Quem está falando isso aqui? Jesus. Com quem? Com o Pai. Sobre quem? Discípulos. Eu vou jogar água. Quem está falando isso aqui? Jesus. Com quem? Com o Pai. Sobre quem? Os discípulos. Quem está falando isso aqui? Jesus. Com quem? Com o Pai. Sobre quem? Discípulos. Mas claro que nós somos discípulos também, né? Só que Jesus fala de nós lá na frente. Aí tu já está querendo demais, né? Por favor, pode tomar o seu assento. Jesus é a cura para o mundo? Não me estressa. Jesus é a cura para o mundo? É uma pergunta. Sim. Ok. Todo mundo sabe disso? Todo mundo sabe disso? Alguns médicos têm que passar a receita para a cura dos pacientes, sim ou não? Sim. E cadê os médicos? Três pessoas levantaram, que eu vi, três levantaram a mão. Cadê os médicos? De nada adianta dizer que ele é a cura para o mundo, se não tem médicos a levarem a mensagem. Eu não vou empolgar vocês nessa mensagem. Meu intuito é te deixar triste. E se você sair daqui com raiva de mim, eu já estou acostumado com isso. Só vira homem de verdade e fala na minha cara lá depois do culto. Ou a irmã fêmea de verdade, aí fala. Não vai para a internet não. Até porque muitos encontros com Deus geram dores. Em Gênesis 17, Abraão se encontrou com Deus. Quando acabou o encontro, Deus o ordenou a fazer a circuncisão. Em Atos 9, Saulo teve um encontro com Jesus, ficou 3 dias cego. Isaías 6, Isaías teve um encontro com Deus e ele gritou: vou morrer, ai de mim. Gênesis 32, Jacó teve encontro com Deus e saiu do encontro mancando. Verdadeiros encontros com Deus doem. Atos, já falei de Atos 9, Apocalipse 1, João na ilha de Pátimos teve encontro com Jesus e caiu como morto. Então às vezes nós temos que sair do culto tristes, porque o remédio eu sei que tem. Você já foi no postinho e não tinha médico? Tu saiu de lá abençoando, não foi? Louvando. Não, irmão, se Deus não te desse graça, tu xingaria todo mundo. E olha se não xingou. E depois pediu perdão. Ou seja, remédio tem. Está faltando médico. O mundo está doente. A imoralidade sexual aumenta a cada dia. A violência aumenta a cada dia. Tipos de drogas são inventadas a cada dia. Tipos de falsas igrejas estão sendo abertas a cada dia. E a solução a gente tem. Porque se a gente não tivesse solução, nós não nos assustaríamos. O fato de você se assustar prova que você tem a solução. Só que você não faz nada para mudar. Então você não pode criticar aquilo que você não se esforça para mudar.
Então tá cheio de teólogo de Facebook. O mundo tá um caos. Eita, meu Deus, saudade dos tempos antigos, saudade dos pregadores dos tempos antigos. Só na saudade? Os pregadores antigamente foram feitos para antigamente. Os pregadores de hoje foram feitos para hoje. Se você é pregador de hoje, por que você não faz nada para mudar hoje? Então, do que adianta reconhecer que Jesus é a cura para o mundo e você diz que tem essa cura, porque pelo menos você diz que tem Jesus. Eu e minha esposa, pela misericórdia de Deus, a gente também não presta sem a graça não. Se a gente vê lá na igreja, onde congregamos, pessoas interessadas pelo ministério do louvor, pelo ministério da palavra, a gente se dedica, a gente chega perto. Por quê? Porque teve gente que fez isso com a gente. Isso quer dizer que o que eu vou pregar aqui, você precisa fazer a alguém, porque o que você é para alguém se reproduzirá. Eu acredito que eu teria mais dificuldade para fazer por alguém se ninguém fizesse por mim. Então, como fizeram pela Luana e fizeram comigo, porque isso é ser igreja, eu vou pregar aqui para vocês também fazerem. Eu quero que você esqueça esse negócio de querer seguidor. Você pode ter. Eu não falei que você não pode ter, não. Eu não falei que você não pode ter, não. Depois faz polêmica com o meu nome aí. Eu não falei que você não pode ter. Até Jesus tinha. Sim ou não? Sim. Só que Jesus deu preferência para seguidor ou para discipulado? Seguidores era multidão, discípulos foram 12. Então às vezes nós estamos nos importando demais com seguidores e menos com discípulos. Quando eu ligo para a Luana e ela não me atende, eu estresso. Aí, para ver se eu acalmo, parece que a maioria das mulheres é assim. Eu sei, varão, o que você passa? Aí a gente liga, e aí tá a gente se não atender quando elas ligam para nós. Aí eu ligo, ela não atende. Aí, para provar que estava longe do telefone, o que ela diz? Meu bem, eu nem toquei no celular hoje. Só que às vezes existem pessoas que estão interessadas para terem seguidores é o dia todo. E mete filtro, e mete biquinho. E foto sensual, e mentiras. Tá devendo ovo lá na mercearia da esquina e postando picanha porque foi convidado para comer com alguém. Mentiroso. Para quê? Para ter seguidor. Só que esse negócio de seguidor na nossa geração foi mudado. Se você tem seguidor, mas não transforma em discípulo, ou eles têm que te odiar ou têm que imitar você. Pelo menos no meu perfil é assim. A equipe que cuida do meu Instagram disse: pastor, seu Instagram está doente. Eu não sei que palavra técnica eles queriam usar. Eu falei: dá de pirona. Porque eu já sabia onde ele ia chegar. Não, pastor, são as suas postagens. Eu estou com um print aqui para quem quiser ver. Pastor, seu Instagram está proibido em 27 países. Porque eu não sou comunista. Porque eu prego contra aborto e ideologia de gênero. Aí falou: você está perdendo de 2 a 5 mil seguidores por mês. Eu disse: eles têm duas opções, ou me odeia ou me imita. Eu não vou abrir mão da verdade. Jesus é a cura para o mundo, mas vocês são os médicos. E deixa eu fazer uma pergunta: um médico atende 1000 pessoas de vez ou um por um? Uau, como que vocês são inteligentes. O médico atende 1000 pessoas por vez ou um por um? Então bora para o texto. Em João capítulo 17, Jesus está falando com o Pai sobre os discípulos. Sim ou não? Sim. Versículo 1. Tu prometeu que ia deixar. Fica com vergonha não, tem gente que está pior que tu, que nem trouxe Bíblia. Ajuda ela. Ajuda ela a vazar. Achou! João 17, versículo 1.
Jesus falou essas coisas e levantando os olhos ao céu disse: Pai, é chegada a hora. Com quem ele está falando? Meu Deus, com quem ele está falando? O P aí é maiúsculo ou minúsculo? Então é o Pai o quê? Ok, não era José não, tá? Pai, glorifica teu filho. O filho está minúsculo ou maiúsculo? Porque ele não é um filho comum. Vitor Azevedo, pregador coach, Vitor Azevedo esses dias diz que Jesus e você é a mesma coisa. A diferença é que Jesus é unigênito, quer dizer que não tem ninguém como ele. Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho para que também o teu filho glorifique a ti. Olha para cá, a divindade de 3 pessoas, a trindade é assim: o Pai glorifica o Filho glorifica o Pai. Eles sempre honram uns aos outros, eles não têm esse negócio de inveja igual tem no meio da gente não. Versículo 2: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida a todos quanto lhe deste. Jesus está dizendo: Pai, o Senhor me glorificou, me dando o direito de dar a vida a toda a carne. Ou seja, Jesus em humildade está dizendo que ele desceu do céu para cumprir uma missão, e essa missão é dar vida aos homens. E ele diz assim: isso me glorificou, em me dar esse direito de dar a vida aos homens aqui entre eles. E agora chegou a hora do teu filho também te glorificar. Aí, e que vida é essa que ele veio dar no versículo 2? Está no versículo 3. A vida eterna é esta: que conheçam a ti por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Tem que conhecer os dois. Se não conhecer Jesus, não conhece o Pai que enviou, que é um com o Filho que foi enviado. Versículo 4 ele diz: Pai, eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Olha para cá, ele diz que já consumou a obra, sim ou não? Sim. Ele diz que já terminou a obra, sim ou não? Sim. Mas ele não tinha morrido, ele não estava na cruz, ele está orando. Do capítulo 13 ao capítulo 17 é a famosa oração do cenáculo. Do capítulo 13 ao 17 são as famosas palavras, pregações, orações do cenáculo. Jesus só é preso no capítulo 18. Jesus preso no 18, 19, ali crucificado no Evangelho segundo escreveu João. E foi na cruz que ele disse: está consumado. Lá na cruz ele disse: Pai, eu paguei o preço, Pai, eu concluí a obra. Ele não tinha concluído a obra na cruz. Então de que tipo, olha para cá, de que tipo de obra ele está falando que ele consumou? Se está consumado, ele vai falar lá na cruz. Por que que em João 17, antes da cruz, ele está falando: eu concluí a obra que me deste para fazer? Posso falar que obra é essa que ele disse que consumou? Discipulado. Ele está falando para o Pai: Pai, eu consegui discipular, eu consegui cuidar de gente. Pai, eu treinei. Pai, eu investi. Pai, eu acreditei. Pai, eu ensinei. Pai, eu andei com eles, me relacionei com eles, fiz milagres diante deles, dei autoridades a eles, dei sua palavra para eles. Aí eu te faço uma pergunta: você teria coragem de hoje, agora, se Jesus volta, se trombeta toca, ou se você está diante do tribunal de Cristo, você poderia abrir a boca e dizer: Senhor, eu fiz discípulo, Senhor, eu gerei. Irmão, deixa eu te falar um negócio aqui. Nenhum cristão, primeiro, terá cumprido o seu propósito. Segundo, terá glorificado a Deus se partir dessa vida sem deixar filhos espirituais capazes de se reproduzirem. Gostou não? Eu repito: nenhum cristão terá cumprido o seu propósito ou terá glorificado a Deus se partir desta vida sem ter gerado filhos espirituais capazes de se reproduzirem. Em Mateus capítulo 28, pós-ressurreição de Jesus, ele disse: ide, pregai e ensinai as nações e fazei discípulos, e ensinai-os a guardar as coisas que eu vos tenho mandado. Preste atenção, Jesus não mandou a gente ensinar, Jesus mandou a gente ensinar a guardar. Ensinar é uma coisa, ensinar a guardar é outra. O que é eu ensinar o Eliseu filho? Ensinar o Eliseu filho é: o crente tem que orar. Ensinar o Eliseu filho a guardar é eu ficar de joelho e chamar ele para orar comigo. Ensinar a guardar é você ter um tipo de ensino que faça com que a pessoa, depois que você parar, ela continue aquilo que você começou ensinando ela.
Se o que você passa para mim e eu capto te incomoda, se eu te imitar, se eu fizer mais, se eu for além, então você não me discipulou. Você gostou de mim, você me admirou, você até cuidou de mim, mas você não me discipulou. Porque discipulado é eu te capacitar a continuar aquilo que ainda que eu pare. O que Jesus fez? Disse: Pai, eu concluí a obra, eu concluí o discipulado, já está no final, ele já está indo para a cruz, já vai subir ao céu, e os discípulos vão continuar com a missão dele. Jesus pregou, discípulos pregaram. Jesus fez milagres, os apóstolos fizeram milagres, foram discipulados por Jesus. Você poderia, vou fazer a pergunta de novo, que eu vi muita gente abaixar a cabeça e pedir misericórdia. Você, de cabeça erguida ou de joelho, não sei como é que tu gosta de orar, falaria para Jesus: eu fiz discípulos. Senhor, eu estudei 5 anos naquela faculdade, quem queria tirar a vida, eu ministrei palavra de vida. Senhor, a irmã que queria desviar, por causa do meu louvor, da minha palavra que o Senhor me usou, não desviou. Meu Pai, os jovens que queriam amar mais o mundo do que as suas coisas, eu grudei neles, eu não desisti deles, eu investi neles. Jesus, o Senhor me deu graça e eu consegui cuidar de gente. Ou você é aquele tipo de crente que toda vez que vai orar, ninguém cuida de mim, ninguém tem dó de mim, não dá oportunidade para eu, não deu oportunidade para mim, não falou o nome de eu. Cresce, amadurece. Jesus não é babá, você não é bebê, igreja não é berçário. Se você tem o Espírito Santo na sua vida, Deus me trouxe aqui para te incomodar. Está na hora de apresentar o remédio para alguém. Pai, eu concluí a obra, eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deixa fazer. Jesus está dizendo: Pai, eu já te glorifiquei cuidando de gente. Tem gente que pensa que glorificar Deus é só apenas ficar na igreja, glória, 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 glória. Não é! Não passa de barulho se o glória que você dá não inspira outros a glorificarem a Deus também. Versículo 5: glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo, pode falar, existisse. Jesus está mostrando sua eternidade. Jesus está dizendo que antes que tudo existisse, Ele estava lá na glória com o Pai, sim ou não? Se Ele é antes de todas as coisas, Ele é eterno. Se Ele é antes de todas as coisas, conforme diz Colossenses 1 e João 17, Ele é eterno. Ele não é eterno? Ele é eterno? E os discípulos são eternos? Não. Sim ou não? Não. Jesus é eterno? Sim. O eterno discipulou os discípulos. O Criador discipulou as criaturas. O grande discipulou os pequenos. O forte discipulou os fracos. Isso é discipular. O que, pastor? Descer o nível. Então, se Jesus, sendo Deus, eterno, divino, desce para instruir aos homens, por que às vezes você, que é formado em teologia, ou qualquer seminário, ou você que já leu um livro, ou você que é um aluno bom na escola dominical, como você investe o seu conhecimento? Se Jesus desceu para discipular os homens aqui embaixo, por que às vezes você não quer descer da tribuna? Por que às vezes você não quer descer do título? Porque se não me der cargo, eu não fico nessa igreja. Se me deixar por último, é porque já cumpri o meu tempo. Não, para de espiritualizar as coisas. Pelo amor de Deus, para de bobagem. Se Ele, sendo Deus, abre mão por algum tempo de atributos eternos para cuidar dos homens, Ele que é o pão da vida, desce para comer com os homens. Ele que é a água da vida, desce para
sentir sede com os homens, Ele que é o dono da vida, desce para morrer pelos homens, por que você não consegue descer o nível para falar a linguagem do novo convertido, a linguagem do fraco, a linguagem de quem caiu? Isso é discipulado. Tem muita gente bom de teologia na net, Google, copia e cola, mas nunca construiu a vida de ninguém, nunca ajudou ninguém a sair das drogas, a sair da imoralidade, a sair desse mundão perdido sem Deus, nunca. É só teólogo de Facebook, porque ele pensa que página de Facebook é certificado de teologia, mas não é. O que certifica ministério é você ajudar na sua igreja, é você cuidar de gente. Você consegue dizer quem é Jesus? Você consegue estender a mão, colocar a mão na cabeça do doente e orar por ele, repreendendo a enfermidade? Ou já se deixou levar pelos reformodinhas que não creem em milagre e em dom de cura? Você consegue pregar uma mensagem mais simples sobre o sangue de Jesus, que purifica o homem de todo pecado? Você consegue cantar "Foi na cruz"? A ideologia de gênero está dominando na sua escola? Chega lá, e em vez dessas discussões mentirosas, chega lá e canta assim, ó: imagina, criança se pode, Deus faz tudo no devido lugar. Imagine uma vaca voando, passarinho berrando, não dá. Acabou com a ideologia de gênero. Deus fez um peixinho, colocou lá no fundo do mar. A estrelinha colocou lá no céu para brilhar. Se o peixe quiser ser estrela e a estrela quiser vir para o mar, só quem é raiz sabe. Do jeito que Deus nos fez, não devemos reclamar. Aprendi então que tudo está no seu lugar. Acabou. Música de criança detonou a ideologia de gênero. Por isso que o Filho de Deus se fez bebê, cresceu aos poucos e venceu o mundo, o pecado e o diabo. Versículo 6. Eita, posso falar isso aqui? Não precisa nem perguntar, está na Bíblia, mas rapaz. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram de quem? Diga, do Pai. 12. Estando eu com eles no mundo, os guardava em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu As pessoas que você discipula têm dono. E não é você. Quando você começar a cuidar de alguém, não se sinta dono dela, não se sinta dono dele. Quem morreu na cruz não foi você. Quem derramou sangue para comprar as almas foi Jesus. Paulo disse: fostes comprados por bom preço. Pedro disse: não fostes comprados nem por prata nem por ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus. As pessoas de quem devemos cuidar pertencem a Deus. Isso tira de nós, ei meu Deus, olha para cá, o sentimento de superioridade, o sentimento de dominação. As pessoas salvas em Cristo pertencem a Cristo. Cada crente aqui faz parte do sacerdócio real. Aí a gente fica só olhando para os pastores. E aí, pastor vai ganhar alma? Não. Pastor cuida de ovelha. Quem gera ovelha é ovelha. Por que tu também não ganha?
Nós somos o sacerdócio real. Nós temos que cuidar de alguém reconhecendo que elas pertencem a Jesus. Se a gente reconhece que elas pertencem a Jesus, isso tira de nós o sentimento de superioridade e de dominação. Só prega, só fala o evangelho. Você não é responsável por transformar a vida do pecador. Você só é responsável por ensinar o caminho da verdade, sabendo que elas pertencem a Deus. Jesus pode levar, Jesus pode separar de tu, Jesus pode levantar, Jesus pode fazer ficar mais. É dele, pertence a ele. Agora, o importante é a gente conseguir dizer: mas eu discipulei. Ah, por que foi? Porque quis e tem dom, né? É Deus que está no controle da vida dele e na vida dela. Mas a minha parte eu fiz. Eu abri a Bíblia, eu orei, eu ensinei, eu preguei, eu discipulei. É de Jesus. Eita, meu Deus, olha esse aqui também. 8. Lhes dei as palavras que me deste. Repete. Última parte do versículo 6. E guardaram a tua. Versículo 8. Porque lhes dei as que me. 14. Dei-lhes a tua. Eita. 17. Santifica-os na verdade a tua. É a. Você só pode discipular alguém se você se enche da palavra. Eu nunca vi a internet dar tanta voz e vez para quem não deveria ter nenhum dos dois. Gente que não abre Bíblia, gente que só fala invencionice. Não há discipulado sem Bíblia aberta. Não há discipulado sem profundidade ou desejo, fome na palavra. Eu não estou falando que você tem que ter o dom da ciência na palavra, não. Porque a própria Bíblia... Oh, meu Deus. Porque a própria Bíblia diz que o dom de mestre Deus não dá para todos. Agora você tem que ter o conhecimento básico da palavra. O que é o conhecimento básico, pastor? A Bíblia é construída sobre 4 bases. Quem está me ouvindo diz amém. Amém. A Bíblia é construída sobre 4 bases. Então o conhecimento básico significa saber disso. Primeiro, criação. Deus criou todas as coisas. Até o mal, pastor? Sim, como juízo. O inferno? Sim, como juízo. Deus é o criador de todas as coisas. E o capeta, pastor? Sim, como juízo. Ele era bom, pecou contra Deus, Deus decretou juízo, ele se tornou um ser maligno, juízo. Deus é o criador de todas as coisas. Segunda base sobre a qual a Bíblia está construída: queda. Por que os homens de Deus na Bíblia têm defeitos? Porque a gente caiu. Quando Adão caiu, todo mundo caiu. Ah, pastor, mas os homens da Bíblia é modelo para nós. Que delo? Ah, pastor, Abraão lá era amigo de Deus. Pois é, mas riu, duvidou da promessa lá no capítulo 17. Pegou a irmã Agar. Qual Abraão é modelo para tu? Todo homem na Bíblia é caído. Só tem um na Bíblia que é santo: Jesus de Nazaré. Todo homem é caído. Você tem que entender isso. Terceira base sobre a qual a Bíblia está construída: redenção. A Bíblia apresenta a criação, a Bíblia apresenta a queda, mas apresenta a redenção. O Salvador veio, morreu, ressuscitou, deixou a igreja, deixou o Espírito Santo e breve voltará. Redenção. E a quarta base sobre a qual a Bíblia está construída: consumação, ou seja, final de todas as coisas, ou glorificação. Pastor, como é que eu prego baseado nisso, pastor? Criação. Você vai dizer: Deus está no controle de todas as coisas, tá bom? É Ele quem manda ou Ele quem permite. Segundo, você vai dizer: olha, dificuldade sempre vai ter, viu? Porque desde quando o pecado entrou no mundo, o mundo caiu, o mundo se quebrou. Segundo, né? Segundo, queda. Terceiro, você vai dizer: mas não desiste não. Jesus salva, Jesus cura, Jesus perdoa, Jesus restaura. Ah, mas eu quero agora. Aí você diz: para depressa, não chegou o tempo de tudo ser perfeito não, tá? Um dia Jesus virá e vai ser tudo perfeito.